Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No episódio da semana passada, o de número 176, conversamos com Thomas Adur, presidente da Liga Brasileira dos Editores, Libre, e Beto Ribeiro, da Livraria Simples, que apresentaram seus argumentos contrários à privatização dos Correios. Como prometido, agora damos continuidade ao debate, trazendo para a conversa o lado de quem é a favor da privatização. Nesse episódio, gravado no mesmo dia que a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, dia 5 de agosto, ouvimos alguns dos contrapontos de Paulo Tadeu, fundador da editora Matrix. Na conversa, ele expõe seu ponto de vista nesse controverso assunto de que o Estado deve participar da regulamentação e não de estar presente em empresas, de que a privatização pode sim trazer qualidade de serviço, entre outros argumentos. Só lembrando que depois de aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta segue para o Senado. Isso acontecendo, abre caminho para que a estatal seja leiloada no primeiro trimestre de 2022. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E você já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 177, do dia 9 de agosto de 2021, gravado no dia 5. Eu sou o Fábio Errara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. A edição é de Gil Luiz Mendes, da Central 3. E vamos ouvir nossa conversa com o Paulo Tadeu. Paulo, super obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. A gente está nessa segunda semana, né? Na semana passada a gente recebeu o Beto e o Tomás, que eram contrários ao processo de privatização dos Correios, e como prometido, a gente está recebendo hoje você, que, ao contrário deles, defende a privatização, né? E a gente está gravando isso na quinta-feira, às 17h43 agora. Só para as pessoas que vão nos ouvir segunda-feira achar que a gente não está ficando maluco, acabou de sair a notícia de que o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ou seja, já foi dado um passo importante aí nessa privatização, embora haja um caminho grande ainda para ser percorrido até que isso, de fato, se torne uma coisa concreta, né? Então, a discussão ainda se faz pertinente. E aí, Paulo, vocês estão me ouvindo? Estou. Travou tudo para mim aqui. Travou aqui na hora que você falou, mas pronto, pode continuar. Fabinho, então você já anota aí que tem uma edição aqui para fazer. E aí, tudo que eu falei, vocês ouviram? Ficou gravado? Tá bom. Então, Paulo, eu queria começar a conversa da mesma forma que eu comecei com o Tomás e com o Beto na semana passada, né? As pessoas que são a favor da privatização, elas têm basicamente... contra a privatização, né? As pessoas que estão do outro lado dessa régua aqui, elas argumentam que a capilaridade estaria ameaçada e também o valor, né? O preço cobrado pelos Correios, incluindo o registro módico, né, que é a modalidade dada aos livros, estaria também ameaçada. Que respostas você daria para as pessoas que são contrárias à privatização? Que argumentos você tem favoráveis a esse processo? Olha, é uma situação muito delicada, porque eu tenho que enxergar o meu negócio, claro, porém eu tenho que enxergar também a questão de valores que eu defendo e da situação do país. Então, assim, de uma maneira geral, eu sou favorável às privatizações, não só do Correios, como de outras empresas. Eu acho que o governo federal, o Estado, não tem que participar em empresas, ainda mais no Brasil, que a gente tem 500 milhões delas, enfim. Então, o Correio é mais uma delas. Lógico que toda privatização implica
um problema inicial para algumas pessoas, para algumas empresas e vantagens para outras. Com os Correios não seria diferente. Eu imagino que o nosso pensamento, que o nosso pensamento enquanto editores, ele deveria estar focado em outra vertente, em outro lado. Sei lá, talvez um lobby para tentar fazer com que a empresa que levasse os Correios mantivesse algum tipo de privilégio para o setor editorial, né? Assim como quando você, sei lá, quando você passa uma estrada para iniciativa privada, você tem ali no pedágio, você tem um cantinho ali onde passam os veículos oficiais, né? Que não pagam. Enfim, a gente poderia talvez ter uma faixa de tráfego ali nosso em que esses valores para postagem de livros fossem menores. Existe essa questão da capilaridade também, mas tudo se ajeita. Num primeiro momento, talvez haja problemas. Eu me lembro que quando as empresas de telefonia começaram a expandir as suas áreas de atuação para levar o 3G, o 4G, levar a internet, eu me lembro de uma reportagem, se eu não estiver enganado, foi na Veja, que mostrou um empresário aí do interior, de uma região aqui do interior do Brasil, que na região onde ele trabalhava, onde ele morava, a internet não estava chegando. E ele viu um momento ali de empreender. Ele montou uma pequena empresa dele ali e ele mesmo começou a levar a internet para aqueles grotões ali, para aquela região dele, que talvez não compensasse para as grandes empresas, para ele compensava e ele estava ganhando a vida dele assim. Então, assim, como eu falei, num primeiro momento isso pode ser um problema, mas eu não posso pensar só no meu negócio. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais longe e pensar nisso, editores se unindo em busca de garantir algumas pequenas vantagens com essa questão da privatização. Pelo que a gente está vendo aí, ela vai avançar. Paulo, só para... Desculpa, Fabinho. E você vê alguma movimentação nesse sentido dos editores? Você vê algum tipo de articulação para fazer... a palavra que você usou foi lobby, né? Para fazer esse lobby? Não, eu acho que não foi. Eu acho que pode ser uma ideia que eu possa colocar em discussão nas entidades maiores. Existe um grupo que eu faço parte, que boa parte dos editores é contrária a essa privatização. Então, eu não sei de editoras maiores, eu não sei das entidades como a Câmara do Livro, Sindicato dos Editores, eu não sei como é que é o pensamento deles como entidade, eu não faço ideia. Mas, eventualmente, pode ser uma ideia que eu lance aí para que seja discutida, porque realmente a gente precisa pensar nisso. Quer dizer, essa questão que os editores colocam aí, como os da semana passada, isso realmente é um problema que a gente tem que pensar, mas também não adianta ser contra a privatização, porque é um processo que eu vejo como irreversível, né? E que vai trazer benefícios. Eu acho que o Estado não tem que estar presente, o Estado tem que fazer outras coisas, enfim, é essa forma liberal que eu vejo, que é um pouco diferente. Paulo, acho que sempre um dos argumentos utilizados para a privatização é sempre em termos de ganho de qualidade, né? Que existe a ideia que a qualidade sempre do privado é superior à que a gente traz do público do estatal, né? Mas isso nem sempre acontece. Claro que às vezes acontece, por exemplo, as telecoms, digamos que eu tenho sentimentos confusos a respeito, né? Nem sempre o serviço que a gente tem é muito bom, né? Mas existe uma concorrência, então você pode trocar de serviço, existe um órgão regulador, a Anatel, que teoricamente, pelo que eu li, passaria a controlar também essa nova operação dos Correios privatizados. Mas, assim, o receio que eu tenho é, assim, seria ótimo se o Correio fosse melhor, né? Apesar que existem indicadores que mostram que é um serviço bom, mas claro que isso sempre pode melhorar. E também a demanda por um serviço, principalmente em e-commerce, de venda online e entrega física, ele se torne melhor. Mas como que a gente pensar, por exemplo, a Eletrobras não foi um caso tão bem sucedido, né? A gente na distribuição não existe uma concorrência e também a gente tem casos, e principalmente que o sistema elétrico, a gente sabe que talvez ele tenha problemas muito próximos, né? Então, lugares que a gente teve problemas, desculpa agora, me deu um branco, mas o ano passado, ou retrasado, que teve um grande problema, não chegou, ficou Roraima, se não me engano, ficou semanas e semanas sem luz. E então, assim, eu fico dividido, isso é genuíno também de saber como que um serviço em geral, e como você está defendendo,
que eu acredito que é como a gente trazer essa qualidade e como que eu acho que aí eu acho que é um papel do Estado, através de agências reguladoras, manter a qualidade, né? E fazer um trabalho que a gente sabe que também as agências reguladoras nem sempre estão fazendo, né? E esse é o ponto. Isso aí realmente, assim, a gente sabe que o papel do Estado é falho aqui no Brasil. Em tese, a gente está falando sempre em tese. Então, em tese, sim, a gente deveria ter uma privatização bem feita, precisa ser bem feita, bem regulamentada, para que o valor seja condizente com a empresa, esse tipo de coisa. E deveríamos, sim, ter um papel regulador do Estado para garantir essa eficiência, assim como você está falando, manter a competitividade, não deixar que ocorra um monopólio, estimular a concorrência e por aí vai. Agora, sim, eu enxergo os Correios como eu enxergo do ponto de vista histórico, assim, coisa de 30 anos atrás, desde que eu era criança, e até uns, 20, 30 anos atrás, os Correios eram um modelo de eficiência. Assim. Talvez se você fizesse essa pergunta para mim 20, 30 anos atrás, eu ficaria muito balançado em ter os Correios privatizados, porque realmente era um modelo de eficiência, você mandava um negócio, mandava um SEDEX, o SEDEX era prometido para o dia seguinte, chegava o dia seguinte. Enfim, isso foi mudando ao longo dos tempos, eu não enxergo os Correios hoje como esse modelo de eficiência. Então, talvez a iniciativa privada possa dar esse ganho que hoje a gente não tem. Tudo é uma possibilidade, né? A questão é que o Estado tem que estar lá para verificar se esse modelo está funcionando e cobrar, caso as metas não sejam atingidas. Assim como, voltando ao exemplo quando você passa da rodovia passada para a iniciativa privada, aquela estrada tem que estar sem buraco, tem que estar com telefone a cada quilômetro, enfim, tem que ter uma série de contrapartidas que a iniciativa privada tem que dar para manter aquele serviço funcionando. Então, é dessa forma que eu enxergo. Eu também não sou grande especialista em privatização, mas, em linhas gerais, é assim que eu enxergo como a coisa deveria funcionar. Eu espero que os Correios, com a concorrência já existe hoje, cada vez a gente tem mais empresas fazendo entregas, eu creio que isso seja um modelo, e é difícil enxergar Correios competindo com as empresas que estão, às vezes, muito mais na frente, com muito mais velocidade, trazendo drones para fazer entrega, carro elétrico, carro sem motorista, enfim. Eu acho que a iniciativa privada está sempre com maior agilidade do que uma empresa estatal, que às vezes tem amarras para poder atuar. E Paulo, com que frequência, se é que você usa, né? Você não, né? A Matrix, a sua editora, usa os Correios para fazer a distribuição dos seus livros? Vocês fazem venda direta para consumidor? Como é que é? Só para a gente entender também a sua posição enquanto consumidor dos serviços dos Correios, né? Eu diria assim, acho que eu sou um muito bom cliente da agência que me atende aqui. O Correio passa todo dia, tem um carro aqui, pelos contratos que a gente tem com o Correio, o carro passa aqui todo dia, leva um monte de pacotes, sai carregado. Quando chega o dia 10, dia 15, eu não me lembro, assim, chega um boleto com um valor bem substancial para pagar. Então, assim, eu sou um grande usuário dos Correios e, assim, agora eu enxergo os problemas, porque, assim, tem coisa que não chega, coisa que demora para chegar. Isso vem, como eu falei, tem coisas que estão aumentando, assim, as reclamações, mercadorias que não entregam. Então, assim, eu creio que isso possa ser melhorado. Eu espero que, com a iniciativa privada, essa melhora seja mais efetiva, apareça a olhos vistos. E espero, claro, também que essa empresa possa atender lá o município no cantinho, lá uma região que é difícil de chegar, por um preço competitivo. Um dos argumentos de quem é contra a privatização é justamente achar que os seus livros não vão chegar em lugares mais distantes no Brasil e, além disso, o preço aumentar. Você falou que você paga, já contribui com os Correios e que no final do mês vem um valor substancial para você. Caso esse valor aumentasse, você já tem uma projeção? O que a sua editora teria que fazer? Ou você tem algum plano em mente do que as editoras poderiam propor para que não fosse prejudicado o mercado editorial como um todo? Eu acho que de imediato aquilo que eu falei agora há pouco, acho que a gente deveria estar unido, já que essa privatização vai ocorrer, eu acho que a gente devia começar a pensar de outra forma, né? E, aliás, começar a pensar o quanto antes, não esperar a privatização, porque daqui a pouco está aprovado, já tem alguém lá já pronto para levar a empresa, aí vai ser tarde demais. Acho que a gente já tinha que fazer, em vez de estar defendendo de ser contra a privatização, a gente tinha que estar unido em bloco, unido para fazer algum tipo de pressão de lobby para que
os nossos interesses sejam defendidos. Existe essa preocupação, mas, enfim, se isso ocorrer e a gente não fizer nada, vamos ter que nos adaptar. A gente vai ter que ver qual que é a nova realidade, essa empresa que assumir os Correios, qual vai ser a política tarifária deles, como é que eles vão enxergar o livro, a mercadoria qualquer, entrego aqui, mas não entrego lá. A gente vai ter que achar alternativas. Existem alternativas, claro, né? Se eu quiser mandar, existem alternativas. E lógico, também depende do preço que isso vai ser cobrado. E quem entrar no meu site, por exemplo, tiver que pagar um frete que é R$20, tiver que pagar 80, realmente vai pensar duas vezes. Mas aí é uma questão do mercado se adaptar no primeiro momento até as coisas se ajeitarem. E antes dessa... Desculpa, Léo. Antes dessa... a privatização agora vai ocorrer e tal, mas os grupos que são contra já estavam se organizando, criaram manifestos, campanhas para poder mostrar e falar sobre isso para o público. Quem é a favor, no caso, a sua editora, se reuniu com outras para ter algum projeto, para ter alguma ideia? Não, eu não tive condição disso, enfim, não me mobilizei, não costumo agir dessa forma, assim, me mobilizando enfim, mas existem outras pessoas, outras empresas que têm essa possibilidade, enfim, cada um agindo da forma que consegue. E Paulo, você citou aí, né, da capacidade da iniciativa privada em inovar, trazer soluções diferentes, citou aí carros elétricos, drones, a gente pode falar de foguete também, e aí eu queria trazer o nome da Amazon, que é apontada aí como uma possível compradora dos Correios, embora particularmente acho que seja pouco provável, mas enfim, é uma possível compradora dos Correios, e uma grande parceira comercial das editoras, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que tem um caráter monopolista, né? Acho que a gente não pode negar isso. Você não acha que, caso, nesse cenário possível, né, que é um cenário, não é certo, mas é possível, de a Amazon comprar os Correios, não seria muita concentração na mão de uma pessoa só? Pensando isso, não como cidadão brasileiro, mas como editor, você não vê que isso pode ser um perigo para o seu negócio? Eu acho que toda concentração é prejudicial para o mercado. Eu acho que o papel do Estado tem que ser o fomentador da livre concorrência. A gente vê movimentos na Europa, nos Estados Unidos e agora até na China, né, contra essa concentração, contra esse poderio assim, fenomenal de algumas empresas. E eu acho que, claro, que uma empresa que domine um determinado mercado não é algo desejável. Eu acho que isso é uma forma vamos dizer assim, de distribuição de riqueza, né, para o dinheiro circular melhor, em vez de ficar concentrado numa empresa só. Eu acho que a livre iniciativa tem essa possibilidade. Agora, isso é um papel, talvez, do Estado. Temos organismos que podem, eventualmente, contestar uma compra nesse sentido. Não sei se o CAD, como é que o CAD poderia avaliar uma compra se fosse dessa forma, se isso representaria uma concentração de mercado ou não. Eu não tenho elementos para julgar agora. Agora, em linhas gerais, eu posso falar que eu não gostaria de uma concentração, não gosto de uma visão monopolista. Isso eu A gente conversando aqui também, eu fico imaginando também, eu acho que uma das coisas que estava sendo posta em dúvida é a questão de modelo a ser feito, né? Aqui, pelo que eu entendi até agora, era assim, tipo, privatizar toda a empresa 100% e agora, o quanto antes, né? A gente está tentando, pelo que eu entendi, toda a pressa é para que isso seja feito até o ano que vem, acho que o primeiro semestre do ano que vem isso aconteça, certo? Que acho que também tem um período que não pode ser feito pré-eleição, se eu não me engano, mas isso eu posso estar me enganando. E eu fico também realmente nessa dúvida, porque sendo algo importante que eu considero, principalmente a questão da correspondência, né? E, inclusive, é um papel constitucional, mas isso também é aí uma outra conversa. Você acha que esse é o modelo? Porque vender 100% de uma hora para outra, que, por exemplo, modelos que foram bem-sucedidos de privatização, como na Alemanha, que foram feitos faseados, tendo cada vez uma parte da empresa também alemã, depois que ela cresceu muito, etc., mas foi feito de uma forma para outra. Ou ver modelos como na Argentina também, que foi vendido para a família do Macri, ele não pagou, mas aí também é um problema, digamos,
acidental, não sei, enfim. Você concorda do jeito que está sendo feito? Inclusive que parece que assim, não existe muita discussão a respeito, né? Tipo, o que você está achando dessa forma que tem sido, você acha, concorda? Como você pode explicar isso? Eu, infelizmente, não estou acompanhando o processo, a forma, aliás, até hoje eu vi o noticiário, falei, nossa, já está sendo privatizada, a Câmara já aprovou, né? Infelizmente, eu não estou acompanhando. O que eu estou falando só apenas em linhas gerais do que seria o ideal para mim. Então, assim, eu repito, assim, eu sou favorável à privatização, não só dos Correios, como de outras empresas. Que isso seja feito da melhor forma possível, com o Estado atuante para garantir o melhor retorno para a sociedade, né? Na forma de um bom preço, de uma forma de uma regulação para que os serviços prestados também tenham qualidade, para que a empresa prossiga e enfim, possa prestar um serviço de qualidade. Essa questão, assim, se fatia ou não fatia, se vende agora ou vende depois, realmente eu não tenho como opinar, porque eu não estou acompanhando na íntegra todos os detalhes dessa privatização. Ah, e saindo um pouquinho disso, já que acho que a gente também já falou bastante da questão, é o seguinte, o governo federal claro que é um movimento liberal, né, de assim, vamos privatizar, o Estado não deve estar em todas essas empresas, tem um papel determinado, né. Só que eu entendo que também aumentar a taxação é um movimento contrário, né, geralmente, que eu saiba também, eu não sou economista nem nada, mas assim, o que você acha da CBS também e de ela de ter uma taxação sobre os livros que antes não eram, e mesmo de forma geral, não seria um valor tão representativo assim para o caixa do governo, né? O que você pode me ajudar a respeito? Então, eu creio que o livro tem que ser incentivado sempre da melhor forma. O livro é um ativo, é um investimento que o país tem na sua riqueza. Então, assim, o quanto mais você puder fazer, investir em cima disso, mais você vai ter retorno lá na frente. Então, é dessa forma que a gente vai ter que pensar. Então, assim, não adianta taxar livro, porque isso, primeiro, realmente, o valor ganho é ínfimo e o mais importante, você vai inibir as pessoas de comprar livros. Se você está inibindo as pessoas de comprar livros, você está tendo um prejuízo lá na frente. São menos leitores, o país perde. É como se você fechasse uma escola. Todo livro é uma escola, de certa forma. Então, eu penso dessa forma, que todo incentivo à leitura é muito bem-vindo. Por isso, que nós devíamos estar agora pensando em como manter um valor baixo para que essa empresa que viesse a adquirir os Correios possa manter esse valor baixo para nós editores, porque o mercado todo vai ganhar com isso, tá? E pode, inclusive, ser um bom marketing para essa empresa que comprar. Com certeza, seria uma campanha deles falando assim, olha, compramos os Correios, mas os livros aqui vão continuar sendo vendidos pelo preço módico, vai ter um precinho camarada para que você receba em qualquer ponto do Brasil que você estiver. Paulo, aproveitando que o Fabinho aí abriu um assunto fora do tema central da nossa conversa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o Tchau, Querida, que é um livro que teve muita repercussão antes até de ter uma editora escolhida, né, para publicar. Eu estou falando do livro do Eduardo Cunha, né, e da sua filha. Como é que está? O livro já entrou na nossa lista dos mais vendidos, inclusive destacamos isso quando entrou. Como é que está a repercussão disso? Como é que estão as vendas? Tá dentro do que você tinha planejado? Como é que está o desempenho desse livro aí dentro da editora? Sim, o livro está dentro das minhas expectativas, é um livro de sucesso, é um livro de grande repercussão, enfim, o que eu imaginei para o livro está acontecendo, ainda bem, os fatos ali narrados são muito fortes, eu sempre, desde que eu vi o livro, eu pensei, eu brinco falando que o livro é uma espécie de Xing, que você pode abrir em qualquer página e você vai achar uma grande revelação para a sua vida. Então, realmente, o livro do Eduardo Cunha tem essa qualidade, tem muitos fatos importantes para as pessoas entenderem o funcionamento do Brasil, entender a história daquele impeachment, da Dilma, enfim, entender o nosso Brasil moderno. E está dentro das minhas expectativas, mais um grande lançamento nosso aí, dos muitos que a gente já fez e outros que a gente ainda vai ter até
o final do ano. Tem muita coisa boa vindo por aí. Quer adiantar algumas dessas coisas? No dia, agora, na metade desse mês, a gente está lançando o livro com a história da Elise Matsunaga, escrito pelo Ulisses Campbell, que foi o autor do livro da Suzanne Richthofen, que já foi um best-seller, né? Frequentou aí a lista de mais vendidos por algumas semanas. Então, o livro sobre a Elise Matsunaga caminha por essa mesma trilha. Eu acho que vai ser um grande sucesso também. E, enfim, para os outros lançamentos, tem um aí que é mais polêmico, que eu creio que na próxima semana, quando esse podcast estiver rolando, vocês vão vir falar. Por enquanto ainda é segredo, porque eu quero fazer o barulho na hora certa, não posso revelar detalhes agora, mas vai ser um grande barulho na mídia também, na imprensa, as revelações do livro que está chegando aí. Enfim, tem um livro que é muito interessante que eu gostaria de falar aqui, que eu acho que é um livro perfeito para os tempos, para esse momento que a gente está vivendo agora, que é um livro do Thales Guaraci, A Era da Intolerância, fala sobre o início do século XXI e o desafio da sociedade democrática. É um livro em que ele está mostrando esse momento de polarização que a gente está vivendo e ele tentando explicar um pouco, contextualizar isso para que a gente ache uma solução. Ele não está propondo nada, se ele não traz um remédio, mas eu acho que esse remédio vem de cada um de nós entender esse momento para a gente sair dessa situação que a gente está vivendo. A gente realmente é um país muito dividido, ânimos muito acirrados. Eu não me lembro de ter vivido um momento assim na minha vida. Isso é prejudicial para o país de uma forma geral. Mas, enfim, é o governo que nós temos aí que também ajuda a atiçar os ânimos. Muito bem. Paulo, a gente abordou tudo o que você imaginava. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre a questão dos Correios? Não, eu agradeço as perguntas, acho que elas foram muito bem formuladas. Fico feliz de participar aqui do podcast de vocês, de ter esse canal com os livreiros, com os outros editores, com o mercado de uma forma geral. É um prazer para mim, é uma honra muito grande estar sendo entrevistado por vocês. E eu espero que, com as poucas ideias que eu passei aí, estar contribuindo com esse debate, que a gente possa entender melhor o país sem grandes... Sem momentos conturbados, é isso que eu espero. Então tá bom. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Vamos para as nossas indicações. Será? Quem que tem alguma indicação? Será que o Leonardo vai começar hoje? Não sei, né? Quem sabe? Eu sempre tomo a dianteira, Paulo, porque eu penso e eu tenho que falar, porque senão eu esqueço. Bom, hoje eu vou indicar um projeto novo do Publish News, que é o DNA Publish News, é o nosso laboratório de mídias. Ali a gente quer fazer muitas experimentações e junto com parceiros, né? E a nossa primeira maluquice que a gente está fazendo lá é com a residência literária de Poços, do Festival de Poços de Caldas, junto com o Instituto Camões. A gente construiu uma casa, e essa casa está recebendo 2 autores portugueses, a Teolinda Gerson e o Joel Neto, que apesar do Neto, ele não é meu parente. E eles frequentam essa casa, é uma casa virtual, é claro, e eles frequentam essa casa semanalmente com uma série de webinars que eles estão tendo com historiadores, com personalidades da cidade, e a ideia é que ao final desse projeto eles escrevam cada um conto que vão compor, esses 2 contos vão compor um e-book que vai ser distribuído gratuitamente, inclusive pela página da residência literária dentro do DNA Publish News. E aí a gente quer fazer maluquices, assim. Então a gente quer convidar editores a nos apresentarem ideias, chegarem com projetos para a gente poder pensar juntos e construir essas mídias alternativas, né? Vamos dizer assim, alternativa ao que o Publish News né? Mais ousadas até, nos mais diversos formatos que a gente puder imaginar, e convidar os editores que conheçam esse espaço, dnapublishnews.com. Ali vão estar reunidos todos os projetos que a gente vai fazer e também já navegar por essa casa. Tem entrevistas deliciosas com a Teolinda e com o Joel. Eu me sinto muito orgulhoso desse projeto novo do Publish News e eu convido todos para poderem acompanhar. Muito Mandei bom. bem, Maju que é a dona do projeto.
Maravilhoso. Inclusive, se vocês tiverem, é só mandar pro meu e-mail, maju@publishnews.com.br. Mas sabe o que eu pensei? É tipo, é como se a Maju fizesse pro mercado editorial que ela faz aqui pra gente, né? Não é isso? Exatamente. A Maju vai pensar, junto com a nossa equipe, pensar maluquices mesmo. A gente quer fazer maluquices, a gente quer fazer coisas muito diferentes, coisas que o Publish News nunca fez, e ter esse espaço de experimentação, né? Porque é um laboratório mesmo. A gente quer experimentar outros formatos aí dentro desse DNA. Muito bem. Maju, já que a gente tá falando tanto seu nome, sugere alguma coisa pra gente aí. Minha indicação dessa vez vai ser a trilogia Grisha. As pessoas estavam me indicando essa trilogia há muito, muito, muito tempo. É uma trilogia de fantasia, que foi... O primeiro livro foi adaptado pra Netflix, na série Sombra e Ossos. E eu comecei a ler, agora que a Planeta terminou de lançar a trilogia. Então, assim, eu terminei 2 dos 3 livros em 4 dias. Então, dá pra ver, os livros são bem divertidos. Vale a pena, e eles são rapidinhos de ler. É um mundo de fantasia bem construído, assim. Então, essa é a minha indicação da semana. Muito bom, acho que é um bom indicativo, né? Acho que você não ficaria sem comer e dormir pra ler um livro que seja ruim, né? Então... E você, Thali? O que você tem pra gente? Primeiro falar que eu, não sei se eu já indiquei aqui, mas gostei muito da série que tá na Netflix, do Sombra e Ossos. É muito boa. Espero que saia logo a segunda temporada. E vou indicar outra série que eu tô assistindo, que é o Gossip Girl 2.0, que eu adorava lá em 2010, quando saiu o original, né, do Gossip Girl. E agora tá na HBO Plus. Na HBO Max é o novo seriado do Gossip Girl. Enfim, conta a história de adolescentes ricos de Manhattan, e nada diferente do que era o primeiro Gossip Girl. Mas, eu adoro, né? Você sabe, eu gosto dessas coisas. Tem roupas bonitas. Ele é bem divertido. Eu tô gostando. Mas ainda prefiro o primeiro. Mas enfim, vale assistir. E só tem uma coisa ruim, porque a HBO Max tá lançando um episódio por semana, né? Eu sou do tipo que gosta de maratonar o negócio, mas enfim. Estamos aí, toda semana assistindo um novo episódio. Mas eu tô assistindo, eu comecei a assistir HBO Max também, por que era? Tinha algum motivo, mas eu não sei, eu achei um bom sistema, acho que minha indicação seja essa, mas tem uma série que é bem heterotop, mas é uma de futebol americano, e é com The Rock, que ele faz um ex-jogador de futebol americano. E tipo, você pensa sempre que ele vai ser um cara legal, gente boa, mas não é o caso. Eu procuro Ballers. Então, eu sempre gosto de ver os bastidores de alguma coisa. E é do esporte e intrigas. E eu achei bem divertido. Porque também de esporte eu vou sentir muita falta. Porque tá acabando a Olimpíadas. Então, quando isso for pro ar, a Olimpíadas vai ter acabado. Eu provavelmente vou ter chorado muito no fechamento. Mas... E, Paulo, desculpa, aqui a minha falta de educação, eu deixei você por último. Mas, last but not the least. Não tem problema, vamos lá. Eu queria indicar também um outro livro da editora da Matrix, né? Uhum. Sonho Sequestrado, do ex-senador Marcondes Gadelha, que é um livro que conta a história da campanha de Silvio Santos na campanha presidencial de 1989. É um livro muito interessante para a gente ver o que aconteceu naquela época, por que a candidatura do Silvio Santos foi eliminada ali no TSE. Nossa, é verdade. E entender também um pouco do que aconteceu naquela época. É uma história muito interessante do Brasil naquela época, o sistema eleitoral ali meio perdido, a lei eleitoral meio vazia, deixando brechas para que uma candidatura como aquela acontecesse. E aí os atores políticos daquela época envolvidos para tirar o Silvio Santos do páreo, porque o Silvio Santos entrou a 15 dias do pleito e ele ia ganhar, né? Ele tinha muita chance de ganhar. Ele ia ganhar. Ele entrou em 15 dias, era rota ascendente, e poucos dias depois de ele ter entrado, a candidatura dele espirrou, na época, pelo trabalho de uma pessoa que muito ajudou a tirar o Silvio Santos do combate. Foi uma pessoa ali que trabalhava, que era um economista que estava em ascensão, chamado Eduardo Cunha. Foi um dos grandes responsáveis por tirar o Silvio Santos já mostrava ali o quanto que ele entendia das leis, dos mecanismos ali. Eduardo Cunha foi uma das pessoas responsáveis pelo Silvio Santos não ter virado presidente no Brasil. É um livro muito interessante, eu recomendo para entender um pouco do passado e entender um pouquinho agora também do nosso presente. Fiquei curioso. Você foi surpreendente.
Paulo, mas para encerrar, muito obrigado pela sua presença, por participar desse debate. Acho que foi bem interessante ter um outro ponto de vista. Não é isso, Léo? Isso aí, temos um programa então, Fabinho? Temos. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Paulo. Fábio, obrigado, Leonardo. Tchau, um abraço para vocês todos. Tchau. Os meninos Até logo, que tchau. participaram. Obrigado, tchau.